dentro do cenário da doença coronariana, né? Eu considero que é um tema onde as decisões elas são muito difíceis, é um tema que sempre chama a atenção do residente no ambulatório, do clínico na sua prática clínica, porque talvez seja um cenário onde a gente tem o maior perfil de gravidade da nossa população de pacientes coronarianos, onde as tomadas de decisão elas podem impactar do ponto de vista de aumentar muito a morbidade, dependendo da decisão que a gente toma em relação à revascularização. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem aí uma extensa literatura de 20, 30 anos de história dentro do estudo dessa patologia na doença coronariana, onde a gente pode nos guiar para tomar as nossas decisões. Então, hoje o Dr. Eduardo Bello vai apresentar, então, essa aula sobre doença arterial coronariana e revascularização miocárdica no cenário da disfunção ventricular esquerda. O Dr. Eduardo Bello, ele é cardiologista pela Universidade de São Paulo, foi nosso residente ali no Instituto do Coração, é subespecialista em aterosclerose pela nossa unidade, ali também no Instituto do Coração, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês e pós-graduando da Universidade de São Paulo, já terminando aí o seu doutorado. E essa aula é uma aula tradicional da nossa unidade, e ele vai apresentar para a gente esse tema, que eu considero um dos temas mais difíceis dentro das aulas que a gente apresenta na nossa grade ordinária. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Edu, pela apresentação. Como o Dr. Eduardo disse, o foco da nossa aula hoje vai ser justamente definir se o paciente com disfunção ventricular esquerda e doença coronariana, ele tem indicação ou não de revascularização, existe um benefício, como selecionar o melhor perfil de paciente, quais são as ferramentas que a gente tem à disposição e principalmente a evidência que nos embasa. E a importância dessa aula, ela vem justamente pela questão epidemiológica. Se nós formos observar que o registro BRIEF, o registro brasileiro, a doença coronariana, a causa isquêmica de disfunção ventricular, ela é a mais comum na população, né? Que 30%, isso se reflete ao redor do mundo, em torno de 30%, 40% das disfunção ventricular esquerda, ela vai ter como causa base a coronariopatia, a causa isquêmica, né? Seguido aí das outras etiologias. Além disso, aqui um registro da Duke, do Felker, publicado no New England, sobre a questão do prognóstico. Além de ser extremamente prevalente, a cardiomiopatia por doença isquêmica, ela tem um prognóstico ruim a longo prazo, um péssimo prognóstico a longo prazo. Se nós formos olhar aí nesse registro, em 2000, obviamente com as considerações temporais que possam ter em relação às terapias que evoluíram nesse período, mas uma taxa de uma sobrevida aí em 10 anos abaixo de 50%. Isso inferior a diversas outras cardiomiopatias, como a idiopática, periparto, e perdendo só para cardiopatias mais graves de doenças, muitas vezes mais agressivas de doenças sistêmicas, como cardiomiopatia por HIV, uma cardiomiopatia num paciente com quimioterápico doxorubicina, uma cardiomiopatia por doença infiltrativa. Então, observem bem que a gente está num contexto de uma doença extremamente prevalente e com um péssimo prognóstico. Nós vamos ter que fazer o possível aí para melhorar o desfecho dos nossos pacientes. Já tem uns 3, 4 dias, mais ou menos. Então, observem vocês que a função ventricular no paciente com doença coronariana, ela é o mais forte preditor de sobrevida do longo prazo. Tanto que se nós formos observar nas diretrizes, um paciente com disfunção ventricular, independente se a disfunção é grave ou não, se a disfunção borderline, mas uma fração menor do que 50%, ele já vai ser considerado um paciente de alto risco cardiovascular, com uma mortalidade anual acima de 3%, mesmo se nós não contabilizarmos os fatores de riscos adicionais. Em relação à indicação ou não da revascularização, observem vocês que os guidelines são assim, unânimes que o paciente com disfunção ventricular esquerda ele deve ser avaliado para uma revascularização. Existe a indicação de revascularização nesses pacientes. Os últimos guidelines, o europeu de 2018 e aqui o americano, o Appropriate Use Criteria de 2017, e aqui vamos olhar primeiramente para o europeu. Ele coloca que a revascularização está indicada no paciente com disfunção grave.
se observarem a tabela, eles vão lá, o paciente biotriarterial, multiarterial, tem indicação, essa indicação vai ser preferencial para cirurgia de revascularização, com um nível de evidência 1, com uma classe de recomendação 1, nível de evidência B. Já a angioplastia é caso selecionado. O Appropriate Use Criteria, ele vai numa situação muito semelhante, mas ele coloca que a CABD para sobrevida, a cirurgia de revascularização para sobrevida, também seria indicada para o paciente com disfunção moderada e discreta moderada do ventrículo esquerdo. E a gente vai ver as evidências que colocam essas indicações nos slides a seguir. Então, novamente, nós já discutimos que a doença coronariana, ela é difícil você ter certeza. Edu, o quadro ficou desviado, o slide ficou no cantinho e tá. As fotos estão tudo ao redor do resto da tela. O slide está bem pequeno no canto. Está falando Neuza Lopes apresentando. Porque, doutor, alguém deve ter feito alguma coisa. É só você clicar em cima do fixar na tela que meu slide volta para o senhor. Alguém falou alguma coisa, deve ter saído. Se eu clicar fixar na tela, no meu quadradinho, volta para o senhor. Voltou? Voltou, doutor Desidério? Tenta colocar, apresentar de novo, Edu. Voltou, tá só a cara agora. Tá normal agora. Só você aparecendo, não aparece o slide mais. Agora sim. Voltou? Agora sim. Que eu continuo sem ver nada. Continua sem ver nada? Doutor Agora tá certo. Agora tá certo. Tá certo. Pode seguir, Edu. Bom, então vejam bem que os guidelines mais recentes, eles são unânimes em indicar revascularização para o paciente com disfunção ventricular, né? Diferente dos outros perfis de paciente, que a gente sempre questiona o benefício da revascularização, o paciente uni ou biarterial, o paciente com isquemia extensa, DA proximal, sempre vai existir um questionamento se existe a indicação ou não, o paciente com disfunção ventricular não, as diretrizes são unânimes nesse sentido. As primeiras evidências, elas datam do estudo CAS, um dos grandes primeiros estudos a analisar a revascularização miocárdica, e no contexto era a cirurgia de revascularização ao tratamento medicamentoso. Aos 10 anos do segmento do estudo CAS, dos pacientes, e aqui eu trago a subpopulação com disfunção ventricular esquerda, e é uma subpopulação com disfunção ventricular esquerda leve a moderada, entre 35% e 50%, justamente porque o estudo CAS excluiu os pacientes com disfunção grave, mas ele demonstrou que esse perfil de paciente, ele já possuía um benefício de ser revascularizado. Vocês observem a significância estatística, uma taxa de evento de 79%, uma sobrevida de 79% no paciente que foi revascularizado e de 61% no paciente que seguiu em tratamento clínico. Então, o benefício da revascularização nesse perfil de paciente com fração entre 35% e 50%. Obviamente, tem todos os questionamentos em relação à terapia medicamentosa daquela era, né? Era uma terapia que aí quase placebo, no contexto, se a gente for olhar para o que a gente faz atualmente, os pacientes usavam basicamente nitrato, beta-bloqueadores e antiarrítmicos, e aqui a gente não está falando de carvedilol, de bisoprolol, então a gente está falando de propanolol, a gente está falando de uma era as terapias de redução, as terapias medicamentosas que reduziam os eventos. Mas mesmo assim ele demonstrou o benefício da revascularização nesse perfil de paciente. E aí se passaram quase 3 décadas, desde o estudo CAS, 2 décadas nós fomos pegar essa publicação de 1990, até que veio o grande estudo no cenário de disfunção
ventricular e doença coronariana, que foi o estudo STITCH. O estudo STITCH, um grande estudo multicêntrico, randomizado, e diferentemente do estudo CAS, que havia excluído os pacientes com disfunção ventricular grave, o estudo STITCH, ele quis avaliar justamente esse perfil de paciente. Então, ele selecionou aqueles elegíveis para uma revascularização cirúrgica e fração de ejeção menor que 35%, né, excluindo os pacientes com tronco e principalmente com angina CCS 3 ou 4, exclusões clássicas em doença coronariana. Foram 1.212 pacientes selecionados. Nós vamos ter duas grandes publicações do estudo STITCH, uma publicação de 5 anos e uma segunda publicação de 10 anos. O desfecho primário, o desfecho de mortalidade geral, diferente do que a gente observa nos outros estudos em doença coronariana, que são muitas vezes desfechos compostos, mas aqui justamente por ser uma população que tem uma alta taxa de mortalidade, uma alta taxa de eventos, é possível um estudo em que o desfecho primário seja mortalidade geral, e o desfecho secundário de mortalidade cardiovascular, e composto por morte geral, hospitalização por causas cardiovasculares. E quem foi essa população do estudo STITCH? Nós vamos olhar o baseline da população, são pacientes realmente graves, né? Uma mediana de fração de ejeção em torno de 28 na terapia medicamentosa, 17 na cirurgia de revascularização, com ventrículos dilatados, volume sistólico final indexado em torno de 79, e é um perfil multiarterial, né? Então, apenas 9% dos pacientes uniarteriais, 30% de pacientes biarteriais, mas a maioria dos pacientes, mais de 60%, são triarteriais. Então, é um paciente ventrículo dilatado, disfunção grave, multiarterial, aí bi ou triarterial. Além disso, a maioria dos pacientes, quase 70% em cada grupo, com lesões proximais na descendente anterior. Então, é realmente uma população grave. E o que o estudo STITCH ele demonstrou? Na sua publicação inicial, no segmento de 5 anos, que a gente, ao lado esquerdo, a gente vê a figura do desfecho primário, da mortalidade, foi um banho de água fria inicialmente, porque não foi possível demonstrar um benefício da cirurgia de revascularização sobre o tratamento medicamentoso otimizado, né, que um P de 0,12, um hazard ratio de 0,86, não tem essa significância estatística. A gente observa que inicialmente aqui as curvas elas tiveram prejuízo para a cirurgia de revascularização. Obviamente o paciente revascularizado está sendo submetido à cirurgia, um paciente com disfunção grave, uma grande cirurgia, enquanto a terapia medicamentosa, o paciente está em casa tomando seu remédio, mas ao longo do tempo as curvas se cruzam, porém, apesar disso, em 5 anos, aqui não foi possível provar o benefício da cirurgia de revascularização. Em relação aos desfechos secundários, probabilidade de morte por causas cardiovasculares, que um P 0,05, né, um P não significativo também, né, apesar de ir na trave, mas não significativo, e aqui o desfecho composto de morte cardiovascular, hospitalização por causas cardiovasculares, aqui sim, diminuindo, mostrando um benefício mais no desfecho secundário, que a gente sabe que acaba se limitando a conclusão do estudo, mas foi demonstrado esse benefício nesse desfecho secundário específico. Bom, tentando entender melhor a população do estudo STITCH, se realmente não existiria algum perfil de paciente que poderia se beneficiar da cirurgia de revascularização mais precocemente, ali nos 5 anos. E como nós sabemos, todo estudo ele é uma terapia de média, então, em geral, a gente vai ter perfis de pacientes que se beneficiam, alguns perfis de pacientes que podem não se beneficiar, e as subanálises, elas são necessárias para tentar identificar alguns perfis de pacientes específicos. E de destaque essa publicação do estudo do Panza, em 2014, que ele identificou 3 variáveis prognósticas específicas, que foi a presença da DAC triarterial, a fração de ejeção ventricular e o volume sistólico final indexado, né? As 3 importantes variáveis prognósticas do estudo STITCH. E os pacientes eles foram classificados entre a presença de 0 e 1 dessas variáveis, 2 e 3 dessas variáveis. E o que foi possível
demonstrar. A gente observa, inicialmente, aqui, nós vamos olhar abaixo, pacientes com 0 ou 1 desses fatores prognósticos. Né? Seriam pacientes menos graves, por assim dizer. Os pacientes não teriam um benefício em relação à cirurgia de revascularização contra a terapia medicamentosa. Esse benefício, ele parece estar presente mais precocemente nos pacientes graves, os pacientes com 2 ou 3 desses fatores prognósticos, como observado na figura acima. Aqui o P de interação com significância estatística, ou seja, o paciente mais grave, esse paciente parece ter um benefício, e teve um benefício nessa análise do PANSA da população do STITCH. Então, o PANSA, ele propôs não só avaliar os pacientes com DAC, disfunção ventricular, fração menor que 35, mas usar esses 3 critérios: presença de DAC triarterial, fração de ejeção, que a fração de ejeção aqui é menor ou igual a 27, que é justamente a mediana do estudo, o volume sistólico final indexado também, a mediana, maior ou igual a 79, se maior do que 2 desses fatores prognósticos presentes, considerar fortemente a cirurgia de revascularização. Um outro estudo interessante, que vem na mesma direção da análise do volume sistólico indexado, porque foi um dado novo trazido pela subanálise do PANSA, esse estudo da Deborah Kohn, publicado no Circulation em 2015, ela fez uma análise aí com ressonância em pacientes com fração de ejeção menor do que 40%, e que haviam sido submetidos à cirurgia ou a tratamento clínico. Aqui não é um estudo randomizado, né, que é um registro, mas ela vem tentar olhar esse dado novo, que é esse dado do volume sistólico indexado, se esse volume poderia realmente ajudar em definir os pacientes que se beneficiam da revascularização. E aí ela traz 2 dados, o dado à esquerda, que é um dado mais óbvio, que seria quanto maior a carga de cicatriz, né, o scar burden, maior a porcentagem de cicatriz, pior o prognóstico. Isso a ressonância ela consegue analisar adequadamente pela técnica do realce tardio. Mas o de importante, de interessante, é a figura à direita, analisando o volume sistólico indexado. Né? Se vocês observarem, aqui é o hazard ratio para o benefício da cirurgia de revascularização em relação ao tratamento clínico. Então, quando a gente cruza aqui, em torno de 100, vocês observam que a gente vai ultrapassar o intervalo de confiança, ele fica abaixo do 1. Então, a gente teria o benefício da cirurgia de revascularização em relação ao tratamento medicamentoso em torno de 100 do volume sistólico final indexado, aqui avaliado pela ressonância. Então, acho que o importante é o conceito, não o ponto de corte específico que vem do estudo STITCH 79, que não foi avaliado por ressonância, e aqui o 100 foi avaliado por ressonância, mas aqui é a questão de o paciente com ventrículos mais dilatados, observado no STITCH, aqui novamente observado pela Deborah Kohn, eles parecem sim se beneficiar mais da revascularização do que os pacientes menos graves e com ventrículos menos dilatados. Bom, em 2016, vem a segunda grande publicação do estudo STITCH, que é o segmento de 10 anos da população, e aqui sim foi demonstrado uma significância estatística em relação à sobrevida. Né? Aquele hazard ratio que era 0,86, aqui é 0,84, então basicamente é o mesmo, mas aqui a gente prolongou o tempo de segmento, maior número de eventos, e conseguem encurtar o intervalo de confiança e observar uma significância estatística. Então, ao longo prazo, realmente, há 10 anos, é possível se observar o benefício da cirurgia de revascularização, né? O que era algo que nós realmente esperávamos nesse perfil de paciente. Os desfechos secundários, que já estava marginalmente na trave, como eu disse na publicação inicial, a morte por todas as causas, ela ganha significância estatística, uma redução de risco aqui de 21%, assim como aquele desfecho composto de morte por qualquer causa, hospitalização por causas cardiovasculares, aqui na figura C. Outro estudo interessante que foi publicado recentemente foi uma análise da cirurgia de revascularização em relação aos pacientes diabéticos. E por que eu trago esse estudo? A gente sabe que os pacientes diabéticos é uma população específica, em geral, que ela tende a
do que a intervenção coronariana percutânea nos pacientes multiarteriais, como o estudo Freedom já demonstrou. E aqui é uma análise de um grande registro no Canadá de Alberta, avaliando especificamente a população com disfunção ventricular esquerda. E ele consegue demonstrar que mesmo entre 35% e 49%, ou nos pacientes com disfunção ventricular esquerda, a cirurgia de revascularização nos pacientes diabéticos, ela também ela é mais benéfica do que nos pacientes com intervenção coronariana percutânea. Aqui um outro registro, porque vocês vejam bem que o estudo Stitch, que foi o grande estudo randomizado, ele foi um estudo de revascularização cirúrgica. A gente não tem um estudo randomizado específico que incluiu o tratamento percutâneo nos pacientes com disfunção grave. E aqui eu trago um outro grande registro, que é do Bangalore de Nova York, publicado em 2016, que ele analisou também os pacientes com disfunção ventricular, o desfecho de mortalidade geral, e ele demonstrou que em relação à mortalidade por qualquer causa, não haveria diferença entre as duas estratégias, percutânea ou cirúrgica, e aí haveria diferença para os desfechos que isso é consenso, que a cirurgia é superior, infarto do miocárdio no segmento, na maioria dos pacientes, revascularização adicional, uma maior taxa de AVC aí prejudicando a cirurgia de revascularização, isso já é consensual. Então, a cirurgia de revascularização, ela tem um dado muito forte, que é o dado do estudo randomizado, e é a melhor evidência que nós temos. A intervenção percutânea, ela vai aí ser pautada e analisada baseado em registros, e muitas vezes na opinião do especialista para indicar ou não num caso específico com disfunção ventricular. Existe um estudo em andamento, eu até chequei o Clinical Trials recentemente, eles já incluíram em torno de 500 pacientes, a meta é 900, vamos ver se eles vão conseguir incluir. Parece que em 2022 termina o recrutamento desses pacientes, que é o estudo Revive, de BCIS, que ele está, aí sim é um estudo randomizado, que vai incluir o braço percutâneo, pacientes com disfunção grave, daxtência com viabilidade em 4 segmentos, que seja possível a realização da PCIs, vão ser randomizados para terapia medicamentosa ou terapia medicamentosa mais angioplastia, mas por enquanto nós não temos nenhum estudo randomizado da terapia percutânea. Então, o que o guideline europeu, eu trago ele porque ele é o último guideline que vai fazer essa comparação, essa indicação da revascularização. Ele deixa claro ali, com a classe de recomendação 1, nível de evidência B, que os pacientes com fração de ejeção, com disfunção ventricular, fração de ejeção menor ou igual a 35%, eles devem ser considerados, e é recomendada a revascularização miocárdica. Isso baseado principalmente aí no estudo Stitch, que embasa também a recomendação da cirurgia como preferencial, classe de recomendação 1, nível de evidência B, que como em pacientes multiarteriais e risco cirúrgico aceitável. A cirurgia, conforme eu disse, mostrei nos estudos observacionais, ela vai poder ser considerada caso a caso em pacientes uni ou biarteriais, e isso vai ser discutido aí no Heart Team, junto com o cardiologista intervencionista, mas ela fica em segundo plano para populações muito específicas. Bom, outro questionamento que os residentes sempre fazem no ambulatório é sobre a viabilidade. Vocês vejam bem que até agora eu falei de indicar revascularização, está indicado, vamos escolher a terapia cirúrgica, parece a preferencial nesse perfil de paciente. A gente não usou a viabilidade até agora porque os estudos eles não utilizaram a viabilidade até o momento para indicar ou não o procedimento. O que a gente tem em relação à viabilidade nesse cenário? A importância da viabilidade é justamente evitar, em teoria, revascularizar o miocárdio com infarto transmural, um miocárdio que não teria nenhum potencial de reversibilidade ou mesmo de proteção contra eventos futuros, né? A gente quer revascularizar aquele miocárdico isquêmico e hibernante, que tem um potencial de recuperar a função contrátil, ou mesmo de evitar um infarto num território que é irrigado e que esteja vivo. Então, essa seria, pelo menos do ponto de vista teórico, a função da viabilidade.
E nós temos diversos métodos para fazer essa análise. Nós separamos os métodos basicamente em dois tipos: métodos que avaliam metabolismo celular, integridade de membrana, e métodos que analisam função contrátil. Os métodos de medicina nuclear são esses métodos que avaliam a parte de metabolismo. Em relação à função contrátil, a gente vai ter, os principais seriam o eco, com Dobuta, e a ressonância nuclear magnética, que faz análise também de reserva contrátil através com a dobutamina, mas também pode analisar a presença da fibrose miocárdica através do realcitardio, do gadolínio. Os métodos, eles vão ter sensibilidades, especificidades diferentes. Os métodos que avaliam metabolismo celular, eles tendem a ter uma sensibilidade maior e uma especificidade maior, até porque você precisa de uma massa miocárdica menor para detectar a presença de algum miocárdio viável, mas não necessariamente essa massa. Edu, ativa teu microfone. Para mim tá ativado aqui. Tá me ouvindo? Agora sim. Bom, e os métodos de análise de função contrátil, eles têm uma maior especificidade justamente por necessitar de uma maior massa de miocárdio viável para detectar essa recuperação contrátil. Em relação a acurácia, os que vão ter maior acurácia atualmente é o PET-CT e a ressonância nuclear magnética. E em relação à evidência, a gente tem uma meta-análise, uma grande meta-análise de 2002, analisando estudos observacionais, demonstrando que a revascularização miocárdica nos pacientes viáveis, se a gente for observar aqui nessas primeiras duas colunas, né, a revascularização miocárdica nos pacientes com miocárdio viável, ela teria um benefício sobre o tratamento medicamentoso, né? Pacientes revascularizados seria essa coluna branca, e os pacientes em tratamento medicamentoso seria a coluna escura. E, por outra maneira, de maneira oposta, os pacientes sem miocárdio viável, aqui seria o raciocínio mais óbvio, eles realmente não teriam benefício de você revascularizar eles, isso demonstrado nesses estudos observacionais, nessa grande meta-análise. Um outro dado interessante é o dado do Bax, publicado com eco de estresse, e aqui ele vem demonstrar que não é importante só a questão viável ou não viável, mas o quanto de miocárdio viável nós temos. Aqui uma curva ROC, ele conseguiu detectar que a partir de 4 segmentos seria a maior acurácia dessa curva, 4 segmentos viáveis pelo ecoestresse com dobutamina, maior acurácia, maior a predição de recuperação de função contrátil. Então ele vem no sentido de tirar da cabeça também a simples dicotomização viável ou não viável, mas a importância do quanto viável. Bom, e a grande evidência que nós temos em relação a estudos randomizados, ela vem do estudo STITCH, que foi a análise de viabilidade dele, né? Apesar de que os pacientes eles não foram randomizados, isso é importante frisar, os pacientes não foram randomizados baseado na presença ou não de viabilidade, né? Os pacientes foram randomizados pelos aqueles critérios que eu falei, disfunção grave, DAC multiarterial passivo de revascularização, com os critérios de exclusões. Mas existiu uma subanálise e os pacientes, eles realizaram métodos de imagem, aqui eco de estresse e medicina nuclear com cintilografia para uma subanálise de viabilidade. E essa subanálise, ela foi um banho de água fria nos que gostam e que utilizam a viabilidade, porque ela não conseguiu demonstrar uma interação, se nós formos olhar aqui abaixo, entre a presença de viabilidade e o benefício da cirurgia de revascularização. O que isso significa? Que nessa subanálise da população do estudo STITCH, utilizando eco de estresse e cintilografia, o benefício da revascularização ele foi independente da presença ou não de viabilidade. Então, o paciente, mesmo sem viabilidade, ele teve benefício no estudo STITCH. Essa é a conclusão dessa subanálise. Obviamente, existem diversas críticas
a esse estudo, não usou os métodos que teriam a maior acurácia, que seria o PET e a ressonância, tem um critério específico de viabilidade dicotômico, que não é exatamente ausência e presença de viabilidade, então tem várias considerações em relação a isso, mas não demonstrou que utilizar os métodos de viabilidade poderiam agregar alguma informação na seleção dos pacientes para revascularização. A gente tem um outro grande estudo fazendo essa análise, que foi o PAR-2, aqui já com o uso de PET, que seria considerado aí um método melhor do que os métodos utilizados no STITCH. O que o estudo PAR-2 fez? Ele randomizou os pacientes, aqui não é um tratamento medicamentoso versus revascularização, aqui é um tratamento que ele vai ser guiado pelo resultado do PET. Então, o paciente ele vai ser randomizado por braço do PET para o braço standard. Esse braço standard, as condutas de revascularização vão ser tomadas conforme o critério do médico assistente. O braço PET, a conduta ela vai ser guiada baseado nos resultados de viabilidade do PET. A gente tem a análise intention to treat principal do estudo, que é a figura acima. Ela não conseguiu demonstrar benefício de você utilizar o PET-CT para definir ou não a revascularização desses pacientes, mas eles fizeram uma outra análise, porque, infelizmente, isso acontece, isso é algo que faz parte de quem faz estudo clínico. Existe uma grande porcentagem dos pacientes que não seguiram as recomendações do PET. A gente não sabe exatamente o que levou o médico a não seguir as recomendações, mas em torno de 20% dos pacientes, de 15% a 20%, não aderiram à recomendação do PET. E aí os pesquisadores eles fizeram uma análise só dos pacientes aderentes, ou seja, o pesquisador ele seguiu exatamente o que o PET recomendou, versus a terapia padrão, e aqui sim ele conseguiu demonstrar um benefício do PET, aqui trazendo assim uma hipótese de que realmente talvez o PET poderia ajudar na seleção dos pacientes para revascularização ou não. Além disso, o PAR-2 ele traz uma outra informação aqui, sinalizando justamente aquilo que o Bax sinalizou. O importante não é só viável não, mas o quanto de miocárdio viável. É que uma curva muito semelhante àquela curva da Deborah Kohn que nós vimos, que é o benefício da cirurgia em relação ao tratamento medicamentoso e a quantidade de miocárdio hibernante, e que ele vai demonstrar que a partir de 7% de miocárdio hibernante existiria um benefício da revascularização em relação ao tratamento medicamentoso. Aqui mostrando a mesma coisa, mas com um gráfico de barras, menos de 7% sem benefício, acima de 7% realmente parece ter benefício nesses pacientes. Um outro dado, também no mesmo sentido, é um dado do Hashimovic, também registro, também estudo observacional, analisando miocárdio hibernante e benefício da revascularização, e aqui ele vem demonstrar a partir de 10%, 12% de miocárdio hibernante, apareceu o benefício da revascularização em relação ao tratamento clínico. Bom, para terminar, eu gostaria de trazer algumas figuras, duas figuras. Uma, eu gosto muito dessa figura, ela mostra que não tem um dado único que vai definir se o paciente ele é candidato ou não à revascularização. Existem diversas ferramentas, e o objetivo dessa aula é trazer as principais ferramentas e as principais evidências que existem para você escolher ou não a cirurgia de revascularização em determinado paciente. Vejam bem, aqueles 3 critérios são importantes: fração de ejeção menor que 27, triarterial, ventrículo dilatado. Aqui a gente vai subindo as indicações, miocárdio viável, um pouco miocárdio viável, até os pacientes menos graves, com doença renal severa, ventrículos dilatados, uniarteriais, favorecendo a terapia medicamentosa. Então, nós temos que analisar nossos pacientes como um todo, não vai existir uma fórmula mágica, mas existem alguns critérios, algumas particularidades que baseadas em evidência que podem nos auxiliar nesse cenário. E aqui um algoritmo tentando facilitar um pouco para vocês, publicado em 2017,
pelo Dr. Eduardo Lima, e é uma revisão que até é endossada e citada pela Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca em relação a como definir a revascularização ou não desses pacientes. Então, fração menor que 50%. Tratamento medicamentoso, aqui é o óbvio. Entre 36% e 50% aqui vai ser aquela evidência CAS, que eu trouxe para vocês, evidência antiga, mas é o que existe. Utilizar a viabilidade, que foi optado por agregar a informação da viabilidade, viabilidade documentada, considerar a revascularização e a cirurgia em primeira opção. Se alto risco, angioplastia. Sem viabilidade documentada, tratamento padrão de insuficiência cardíaca. Em relação ao paciente com fração menor ou igual a 35%, aqui a evidência, a grande evidência vai ser estudo Stitch. Em relação à evidência, foi optado por deixar essa questão da viabilidade em segundo plano, justamente porque o estudo Stitch não demonstrou o benefício da utilização dela, mas utilizar esses 3 critérios: a fração de ejeção menor do que 27%, triarterial, volume sistólico maior ou igual a 79, se tem 2 desses três critérios, cirurgia recomendadas, se alto risco cirúrgico, aí considerar a angioplastia, conforme a gente já discutiu. 0 ou 1 desses critérios, aí nós refinaríamos a nossa avaliação através do uso da viabilidade. Então, aqui é uma maneira simples que eu trago para vocês, o doutor Eduardo montou para ajudar na decisão. Bom, obrigado. Vamos abrir para algumas considerações e discussões agora. Bom, Edu, parabéns aí pela aula. Primeiro, eu queria parabenizar o Edu Belo. Para quem não sabe, hoje é aniversário dele, né? Eu conto nos dedos a quantidade das pessoas que dariam uma aula dessa voluntariamente no dia do aniversário sem chiar, né? E o Edu tem sido aí um parceiro nessas aulas durante todos esses anos, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido professor dele. E hoje em dia, caminhar aí lado a lado com ele. Eu brinco, né, que ele tem um ônus, né, de me apresentar essa aula já umas 20 vezes e sempre ele coloca uma coisa nova. Então, Edu, parabéns aí pelo seu aniversário. Obrigado. E, de fato, foi uma aula com muita novidade, né, em relação a esses estudos, principalmente com angioplastia na população com disfunção. Eu acho que o grande conceito que tem que ficar para as pessoas, e isso é muito, muito claro, é de que quem mais se beneficia da revascularização no cenário da disfunção é o paciente mais grave. Então, isso é uma coisa que a gente talvez não entendesse ali por volta de 2010, né, um pouco antes do Stitch ser publicado, e um pouco antes do Panza publicar a subanálise dele, onde a gente achava que talvez os mais graves se beneficiassem só do transplante. Mas fato é que se a gente observar a brincadeira do Panza, o Panza ele fez uma brincadeira com o Stitch, né? Ele colocou time A versus time B, onde time A é o time mais grave, time B é o time menos grave, e ele mostrou que o benefício da cirurgia era na população mais grave, né? Esse benefício, a curva já abre por volta de 2 anos, e você já consegue, na presença daqueles 2 fatores que ele identificou, dentre, né, os 3 fatores que ele colocou no estudo dele, né, que ele elencou, que seria volume sistólico indexado acima de 79, fração de ejeção menor que 27% e doença triarterial, na presença de 2 desses critérios, em 5 anos você já consegue ter um benefício com a curva abrindo por volta de 2 anos. Então você consegue ter um benefício mais precoce nessa população. O que eu sempre digo para os residentes é o seguinte: você está no meio do mato, você não tem condição de fazer uma avaliação dessa, indique revascularização para todo paciente com menos de 50% de fração de ejeção. Na média, baseado no CAS, no Stitch, em toda a evidência que você mostrou, na média, você vai ter benefício. Agora, de fato, se você tiver condição de refinar, se você quiser subselecionar quem mais se beneficia são os pacientes mais graves. Os mais dilatados, aqueles com maior acometimento, maior aterosclerotic burden, ou seja, mais burden aterosclerótico no sentido de doença triarterial mais grave, e aqueles, de fato, com menor fração de ejeção. Então, esses são os doentes que mais vão se beneficiar. Então, esse conceito tem que ficar na cabeça de todo mundo. Em quem a gente vai indicar? A gente vai indicar, na verdade, em todos aqueles com disfunção ventricular grave, principalmente naqueles mais graves, né? Então,
esses são os que mais se beneficiam e mais precocemente. Eu vou abrir para discussão dos demais participantes, professor Serrano, Pita, que estão participando, doutor Desidério. Eu enviei uma observação para o Eduardo, e quando ele falou que a mortalidade pelo tratamento antigo dos pacientes com disfunção, lá não tinha nenhum medicamento novo, era 70%, não era? Em 10 anos, a mortalidade. E a mortalidade nos estudos modernos, aí, atuais, chegou exatamente em 70%. Não houve tanta diferença de mortalidade dos antigos com os novos, com tratamento médico otimizado, que seria com beta-bloqueador, que diminuiria 20% a mortalidade, mais inibir o sistema renina-angiotensina, mais diminuição de mortalidade. Mas, na prática, nos estudos, não foi observado nesses estudos, pelo menos, de doença coronária, com revascularização e sem vascularização, com disfunção, não foi observado esse efeito tão observado, o que seria observado. Doutor Desidério, reduzir mortalidade é sempre uma coisa difícil, né, em cardiologia em geral, mas só lembrando que o estudo CAS, ele inclui uma população com aquela fração de ejeção borderline, que a grande maioria dos pacientes, existe um questionamento hoje em dia se as terapias medicamentosas têm benefício ou não, a população até subrepresentada nos estudos com insuficiência cardíaca, né, que tendem a incluir os pacientes abaixo de 40%, 35%, né, que utilizaram IECA, beta-bloqueador, sacubitril. Eu acho que, apesar da redução de mortalidade ser sempre difícil, acho que existe essa consideração que o estudo CAS tem uma população que é mais borderline, e o estudo STITCH realmente ele inclui o perfil grave dos pacientes que realmente se beneficiam da terapia medicamentosa. Aliás, o que o Edu Belo comentou, Desi, né, eu queria sempre lembrar, ele comentou isso na aula dele, é uma coisa que a gente sempre pontua, é que o STITCH, na verdade, dos 5 para os 10 anos, o que ele ganhou, na verdade, com essa extensão do segmento, foi basicamente precisão, né? Se você for observar, a gente vai ter 14% de redução de mortalidade com 5 anos, 16% com 10 anos, e significância só com 10 anos. Então, o que a gente ganhou, na verdade, entre 5 e 10 anos? Basicamente, precisão, significância estatística. Em termos de impacto, a gente não ganhou tanto entre 5 e 10 anos, né? Na média, conseguiu se demonstrar esse benefício nos 10 anos, mas, de fato, em termos de impacto, né, se você perguntar para mim, né, o que a cirurgia de revascularização na população com doença coronariana e disfunção ventricular reduz de mortalidade nesse tempo, vai ser 15%. A gente sabe aí de muita droga que reduz bem mais que isso de mortalidade num período mais curto de tempo, né? Como o Edu falou, redução de mortalidade é uma coisa sempre almejada, mas muitas vezes é difícil de se demonstrar. Mas, como essa é uma população muito grave, onde há muito pouco que se possa fazer que reduza de mortalidade, a diretriz acaba indicando, porque de fato, num cenário desse, principalmente se você pegar o subgrupo mais grave do STITCH, vai ser isso ou transplante, né? Então não vai ter muito ao dispositivo, né? Que, na verdade, não é bem a nossa realidade. Então a gente não vai ter muito o que fazer pelo paciente, né? Eu acho que, agora voltando para o começo da aula do Edu, por que é importante a gente fazer o diagnóstico, na verdade, de uma cardiomiopatia isquêmica, né? Por que isso é relevante? Porque em alguns cenários você consegue reduzir a mortalidade dessa população. Então a gente está diante de uma patologia de alta morbimortalidade e, em alguns cenários, potencialmente reversível em termos de prognóstico. A gente consegue melhorar o prognóstico dessa população em alguns cenários. Então, eu acho que essa é a grande relevância de se fazer o diagnóstico, de se empreender o tratamento nesse cenário. E essa questão da disfunção resolve algumas dúvidas do cardiologista, né? Eu sempre brinco no ambulatório que o cardiologista tem algumas dúvidas. A primeira delas é se faz ou se não faz CAT, a segunda, se indica ou se não indica a revascularização, a terceira, qual estratégia de vascularização, né? Se é cirúrgica ou se ela é percutânea.
né, e se é factível, na verdade, essa revascularização, né, e depois se o paciente aceita, obviamente, o procedimento que o clínico propôs, né, e a disfunção, na verdade, ela resolve 2 dessas perguntas, né, talvez até 3, porque normalmente no paciente com disfunção grave, muitas vezes se parte direto para o CAT e não para as provas funcionais, né? Principalmente quando ele tem menos de 35% de fração de ejeção. Então, num cenário como esse, você já indicaria CAT, você já indicaria revascularização se ele for multiarterial, e se for indicar revascularização, essa revascularização já seria cirúrgica em detrimento da percutânea, não que a gente ache que a percutânea não tenha benefício, mas pela pobreza de evidência no cenário da disfunção, né? Se isso é factível, se o paciente vai aceitar, de fato é uma decisão que pode se tomar no Heart Team e, obviamente, numa consulta subsequente. Mas a disfunção, ela, digamos, é um cenário muito difícil, mas ele resolve alguns problemas, alguns dilemas do clínico, porque, como a gente tem uma evidência muito focada e não necessariamente abundante nesse cenário, a gente acaba tomando algumas decisões baseadas em evidência, obviamente, mais fáceis, né? Eu tenho uma frase para isso, né, que o pessoal sempre brinca, né, tá tão difícil que tá fácil, né? Esse paciente é tão grave que às vezes até facilita a nossa tomada de decisão. Eu gostaria de Edu, outra dúvida minha é o seguinte: entre os critérios de gravidade para indicar a cirurgia no Stitch, era ter insuficiência mitral moderada ou grande. No Stitch, foi feita alguma intervenção na válvula mitral, junto com a revascularização? Ô, doutor Isidoro, essa questão da mitral é sempre uma discussão bem controversa, né, da abordagem da mitral secundária, da mitral isquêmica. A gente não tem, o Stitch, ele não dá os dados específicos, né, pelo menos eu não me lembro de cabeça se ele tem essa publicação, se ele tem esses dados, se eu não me engano ele não tem, se os pacientes com disfunção mitral moderada a severa foram abordados. Então, realmente, assim, a gente sabe que existe uma controvérsia na literatura, os pacientes com insuficiência mitral severa, muitas vezes, costumam ser abordados, a moderada, a gente tem uma evidência forte aí, talvez não tenha benefício, mas em relação ao estudo STITCH especificamente, eu não tenho esse dado. Bom, tem uma subanálise do Stitch só em relação à mitral. Os benefícios, na verdade, eles se dão muito mais pelo tamanho da cavidade do que pelo prognóstico em si, né? Principalmente naqueles que têm insuficiência mitral importante. Aliás, essa questão da mitral, ela é até melhor abordada no Stitch hipótese 2 do que no Stitch hipótese 1, né? Só lembrando que esse Stitch que o Edu está falando, o Edu Belo, é o Stitch de comparação de intervenção versus não intervenção. Existe o Stitch hipótese 2, que na verdade são aqueles pacientes com aneurismas ventriculares, onde o objetivo do estudo foi comparar revascularização isolada versus revascularização mais reconstrução ventricular esquerda, e de fato esse estudo ele tem uma subanálise só de correção ou não da mitral, onde você mostra uma redução de tamanho da cavidade, mas não necessariamente se acompanhando de melhora de desfecho clínico. Se você perguntar para qualquer cirurgião, ele vai dizer que, na verdade, o segredo da reconstrução ventricular está na correção da mitral. Aliás, para aqueles que não conhecem, a cirurgia do Randa Batista, que era aquela reconstrução ventricular, não como se faz hoje em dia, mas uma redução, como que eu posso dizer de uma forma educada, quase arbitrária, né, da cavidade ventricular. O sucesso da cirurgia do Randas Batista se dava pela correção da mitral quando o paciente tinha insuficiência mitral. Porque quando você reduz o tamanho da cavidade, corrigindo a insuficiência mitral, no mínimo você melhora sintoma. Ainda que você não melhore prognóstico, você melhora sintomas cardiovasculares, e se tiver hospitalização por insuficiência cardíaca, esse é um sintoma que normalmente tem benefício com a correção da mitral. E o que a gente vê nos trabalhos com insuficiência cardíaca é que a correção da mitral normalmente se acompanha de redução por internação por insuficiência cardíaca e melhora sintomática. O Stitch tem, então, essas subanálises de mitral, que normalmente a gente explora pouco, são mais do hipótese 2 do que do hipótese 1, mas que, de fato, o Desi bem lembrou,
vale a pena a gente sempre citar. Normalmente, quando você tem a insuficiência mitral importante associada à doença coronariana, o que se recomenda é que durante a revascularização você corrija a mitral de forma combinada. Na ausência de uma insuficiência mitral importante, na presença de insuficiência mitral moderada, existe uma grande dúvida na literatura se de fato vale a pena ou não corrigir a mitral. A gente tem alguns trabalhos de um grupo de trialistas especificamente estudando essa mitral, que foram publicados no New England, tanto comparando intervenção versus não intervenção, e inclusive comparando plástica versus troca, mostrando que, na verdade, a taxa de recorrência na troca, né, no implante da prótese biológica, comparando com a plástica mitral, a recorrência é menor, apesar de não ter diferença em termos de mortalidade. Então, a nossa prática é insuficiência mitral importante, corrigir a mitral de forma associada, insuficiência mitral em cima do muro, a decisão clínica de corrigir ou não a insuficiência mitral. Mas esse é um parâmetro que a gente leva em consideração no pré-operatório. Aqui, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aí a presença do Eduardo, e, na verdade, como eu escrevi aí no chat, o presente dele foi, na verdade, para nós. Então, parabéns aí pela aula e pelo seu dia, Eduardo. Só queria fazer alguns comentários aí, mais para os mais novos, que um dos grandes desafios que o cardiologista tem é como adivinhar a importância da doença coronária na causa de uma disfunção do ventrículo esquerdo. E que, se a gente corrigir essa doença coronária, no caso aqui a estenose, o quanto a gente pode melhorar a disfunção. Então, esse é um desafio que nós temos, e esses estudos visam isso. O quanto é significativa uma estenose que causa uma isquemia no músculo viável e que como é que a gente pode reverter isso? Ou com medicação, ou com stent, angioplastia, ou até com a cirurgia. Um conceito que eu acho que é muito importante para entender isso melhor é o que o Eduardo falou, que é o músculo hibernado. Então, isso é um músculo que está viável, está sob isquemia, e com isso a sua ação contrátil está comprometida. Então, esse conceito, já há muitos anos, décadas já conhecida, de músculo hibernado que a gente tenta recuperar. Uma vez que a gente vasculariza a artéria nesse músculo, dificilmente a gente consegue recuperar 100% essa contratilidade. Então, mas a melhora que a gente consegue na função dessa parede já é suficiente para melhorar o nível de classe funcional desse paciente. Então, basicamente, essa é uma preocupação. Um outro caso, que dentro do conceito da cardiomiopatia isquêmica, não só tratando não focando agora no músculo viável isquêmico, mas tratando, eventualmente, cirurgicamente, o músculo fibrótico. E aí tem algumas técnicas aí que já foi falado, que é a neurismectomia, então, uma situação pós-infarto, onde eu tenho um aneurisma, e essa situação é que está causando a cirurgia. Então, é outro conceito, então, a neurismectomia do músculo fibrótico. Ou, na ausência de aneurisma, mas quando eu tenho um infarto extenso, algumas cirurgias fazem a exclusão do infarto. Então, isso também pode, com isso, melhorar a geometria do ventrículo esquerdo e recuperar parte da sua função. E outra terceira situação é isso que já foi falado, que é a correção da insuficiência mitral secundária e que pode, então, melhorar a situação de insuficiência cardíaca.
Então, resumindo, eu só gostaria de passar dois conceitos aqui. Uma é tratando um músculo viável, que está numa situação isquêmica, e a outra é tratar um músculo fibrótico, que está participando, tem um papel fisiopatológico importante na causa dessa disfunção do ventrículo esquerdo. Então, mais uma vez, parabéns aí pelo Eduardo, e essas são algumas considerações que eu gostaria de passar. Bom, tem algumas perguntas aqui no chat, a Neuza fez uma pergunta, e o Gabriel também, em relação ao papel da angioplastia nesse cenário da disfunção, né? Eu queria perguntar, primeiro ao Edu Belo, né, o que ele acha do papel da angioplastia nesse cenário, e depois a gente vai fazer algumas considerações. Em relação à evidência, né, que ela perguntou, evidência em benefício de sobrevida, né? Stent, no cenário crônico, não tem evidência para benefício de sobrevida, de mortalidade em nada. Agora, se nós formos olhar especificamente a população da disfunção, a grande técnica é a cirurgia de revascularização, né? A evidência, o estudo randomizado, desenhado especificamente para isso, foi o STITCH com a revascularização cirúrgica. Eu acho que, obviamente, alguma população específica, e a gente mostrou alguns registros de Nova York, algumas populações específicas, eu acho que elas podem ser consideradas para angioplastia. Uma população com risco cirúrgico mais alto, e aqui a doutora Neuza perguntou sobre o risco cirúrgico, acho que a gente não tem nenhum corte absoluto de nenhum score que contraindica ou não a cirurgia de revascularização. Essa questão do risco cirúrgico é sempre uma análise do clínico. Os trials de revascularização, em geral, tem uma média de risco cirúrgico em torno de 3 a 4,5%, mas não existe um corte, né, um corte específico para indicar a cirurgia. Mas voltando à angioplastia, eu acho que populações específicas, alto risco cirúrgico, que o clínico julgue que aquele paciente possa ter um alto risco de um AVC perioperatório, ou um paciente que seja menos complexo, né, que se possa, discutindo com o cardiologista intervencionista, angioplastias de fácil acesso, um paciente uni ou biarterial, que possam ser totalmente abordados, ter uma revascularização completa. Eu acho que esse perfil de paciente pode ser considerado para angioplastia, mas ela vai ficar em segundo plano. A gente sabe que a angioplastia, em múltiplos estudos, ela é um perfil, ela é uma intervenção que está associada à maior taxa de infarto no segmento, a maior taxa de revascularização adicional, e isso, especificamente numa população com disfunção ventricular, traz mais preocupação. Um infarto adicional no segmento, num paciente já com uma disfunção de 20%, a gente vê isso no pronto-socorro, né? Aquele infarto sem supra do paciente com fração de 50%, que está lá tomando café, e o paciente que chega, mesmo infarto sem supra, mas o paciente já tinha uma disfunção grave, ele chega chocado, balão intraórtico. Então, eu acho que a angioplastia, ela traz essas preocupações adicionais no paciente com disfunção. Eu concordo com o Edu. Eu acho que a cirurgia é o tratamento de eleição para essa população com disfunção. A melhor evidência que a gente tem da angioplastia nesse cenário vai ser o estudo que o Edu apresentou do Bangalore, do registro de Nova York, onde a gente vai ver uma igualdade em relação à mortalidade, mas uma maior taxa de infarto associada à angioplastia. A doutora Neuza questionou em relação à completude, e ela tem razão. De fato, se você pegar essa análise do Bangalore, você vai ver que a angioplastia ela se associa a uma maior taxa de infarto, principalmente por conta dos procedimentos incompletos. Se eu considerar só as angioplastias completas, né, do ponto de vista anatômico, onde ela consegue tratar todas as lesões, o tratamento se aproxima mais da cirurgia. Agora, a gente sabe que o desejo de uma revascularização completa, anatômica e principalmente funcional, ele no começo é um desejo. Às vezes não é factível, né? Então, a gente não tem como garantir que o tratamento percutâneo vai ser necessariamente completo por conta de dificuldades técnicas. Mas, obviamente, se a gente considerar só os procedimentos completos, os dois procedimentos vão ser muito mais próximos do que quando incompletos. E a incompletude, normalmente, ela é pior para a angioplastia do que para a cirurgia, até porque
cirurgias incompletas são incompletas por conta de tratamento de território não DA, ou seja, de safenas ou radiais, mas não por falta de mamária, né? Dificilmente você vai indicar uma cirurgia e não vai indicar uma mamária. Eu julgo, portanto, que o tratamento percutâneo no cenário da disfunção, ele seja, eu não vou dizer uma exceção, mas ele seja secundário. E, Edu, até porque sua tese é acerca disso, eu acho que aqueles que quiserem fazer isso de uma forma objetiva, talvez o score adequado para isso seja o Syntax 2, né? O Syntax 2 é um score onde você leva em consideração a gravidade anatômica dos pacientes, né? O score Syntax 1, e além disso você agrega variáveis clínicas para tentar predizer mortalidade em 4 anos. E dentro das variáveis clínicas, você leva em consideração não só o gênero, né, presença de doença periférica, DPOC, mas você leva em consideração a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, o Syntax 2 ele vai pontuar também a disfunção ventricular e vai te mostrar qual é a mortalidade em 4 anos no tratamento cirúrgico e no tratamento percutâneo, e talvez te ajude nessa tomada de decisão, né? Então, acho que, do ponto de vista objetivo, seria um score que ajuda o clínico nessa tomada de decisão objetiva. É uma coisa que a gente não pode esquecer: se o paciente a cirurgia é tão grave que não dá para cirurgia, a opção é ir para transplante do coração. Isso. Não é nem angioplastia, nem cirurgia, ele vai para transplante. Um paciente é tão grave, que a fração de injeção é tão ruim, que provavelmente não vai melhorar com cirurgia, provavelmente ele é um candidato a transplante, vai estar na fila de transplante. Isso, o transplante, como o Desi falou, é sempre uma opção, principalmente nos centros, né, que tem condição de transplante. E eu acho que a gente sempre tem que lembrar do transplante nesses cenários. Aliás, essa nossa discussão sobre tratamento da insuficiência mitral, né, o tratamento do aneurisma, que o professor Serrano falou da aneurismectomia, eles entram, na verdade, bem mais no cenário do tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca do que propriamente da doença arterial coronariana. Bom, gente, a gente, na verdade, já passou do nosso tempo. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço ao Edu Belo mais uma vez, parabenizo 2 vezes, uma pela aula, segunda pelo aniversário dele, né, a terceira por ter apresentado aula no dia do aniversário, né, e isso tudo a gente tem que levar em consideração, e convido vocês para a próxima terça-feira, a nossa aula. Essa aula da próxima terça-feira, eu vou dizer para vocês que foi um desejo meu, né? Eu sempre quis que essa aula fosse apresentada, né? O Pablo montou aí o cartaz, né? Check-up sem picaretagem, adorei o título, porque é um check-up baseado em evidências. É engraçado que você termina a sua residência de cardiologia ou a sua formação na cardiologia e uma das coisas mais comuns no consultório, no dia a dia, é check-up. O paciente que chega assim, sem nenhuma queixa formal, pedindo um check-up. E como que você faz esse check-up? É engraçado que exatamente, talvez pela pobreza de evidência ou pelo desconhecimento da evidência, é aí onde mais floresce a falta de evidência médica, a má prática médica, a solicitação de exames desnecessários, e a gente ensina muito pouco disso na nossa residência de cardiologia, a gente lê muito pouco sobre isso, a gente entende muito o cenário da prevenção secundária, né? Eu gostei desse contraponto. Hoje o Edu apresentou o cenário mais grave da doença coronariana, da disfunção ventricular. Eu brinquei, né, que é tão difícil que está fácil, as tomadas de decisões, elas se dão de fato com até alguma facilidade, porque o paciente é tão grave que às vezes é fácil decidir. Mas e quando o paciente não tem absolutamente nenhum sintoma? Ele vem simplesmente para você avaliá-lo e orientar a mudança de estilo de vida ou algum tipo de medicação, né? Quando é um check-up de fato, o que você faz? Então, a gente convidou, na verdade, a doutora Viviane Giraldez, da Unidade de Lípides do Instituto do Coração, para que fizesse essa aula, tentando aí trazer alguma luz como que a gente pode fazer um check-up no consultório baseado em evidência, né? Sem picaretagem, sem solicitação de exame desnecessário, né? Sem solicitação de exames que não têm uma boa evidência, mas uma boa prática médica baseada em evidência, que é o que a nossa unidade tanto preza. Então, eu convido vocês na próxima terça para assistirem essa aula, né? Esse é um desejo meu de que essa aula fosse dada. Eu acho que é uma necessidade, na verdade, não só para os residentes, mas para nós, né, que praticamos no nosso consultório a cardiologia, e eu convido a todos para essa apresentação.
Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, parabéns, Edu Belo, obrigado, né, pela presença de todos que comentaram, né, o professor Desidério, o Serrano, a todos que participaram, doutora Neuza, e uma boa noite para todos.